Fala pessoal, como é que vocês estão? Passando aqui realmente nesse vídeo que vai ser bem diferente. Fazendo aqui uma separação de alguns materiais que a gente utilizou na aula de ontem, falando sobre trato digestivo alto. E aí eu tenho que enviar alguns materiais para os alunos, mas enquanto eu faço isso, eu queria que a gente conversasse um pouco, porque fica legal a gente ir conversando e eu vou trazendo alguns pontos dentro desse próprios dados que tivemos dentro da nossa aula. Porque, assim, quando a gente fala de sistema digestivo alto, temos que levar em consideração todo o contexto antes da chegada do estômago. Onde muitas vezes, quando falamos de problemas na dietoterapia do trato digestivo alto, sempre levamos em consideração o refluxo, a presença da H. pylori e até mesmo a questão de úlceras, né? Só que elas são consequências de um processo que vem antes. Porque antes do alimento chegar no estômago e causar um tipo de problema, hábitos alimentares causarem algum tipo de problema, existem alguns pequenos hábitos e atitudes antes disso que acabam sobrecarregando o estômago. Por isso que vem o refluxo. O estômago ele apenas foi o último órgão afetado de tudo isso. É, desculpa, estava aqui respondendo um acesso para a gente poder começar, tá? Então aqui, por exemplo, a gente, no final da aula, depois de entendermos o funcionamento dessa parte do sistema digestivo da parte de cima, que ele entra boca, laringe, faringe, esôfago, estômago. Então, como a gente conheceu um pouco de cada uma dessas partes do corpo, onde é que faz processo de absorção, como é liberação do ácido, como é que alguns fatores acabam impactando, no final a gente trabalhou esse caso clínico, que é uma dos materiais que eu vou enviar para os alunos. Eu vou já falar com ele, sobre ele, mas eu queria mesmo começar sobre o que a gente comentou em aula. Deixa eu abrir aqui o documento, assim, que fica bem bonitinho para a gente poder conversar de forma direta. Digestivo alto. Eu usei como base, dentro dessa aula, alguns capítulos do Krause, que é como se fosse a base da nutrição, do ensino da nutrição. Então, se queremos aprender um pouco sobre nutrição, temos que falar sobre ele. E aí eu expliquei um pouco sobre a importância da mastigação, como é na mastigação, na boca, que inicia todo o processo digestivo, de absorção de alguns nutrientes, principalmente o carboidrato, porque o carboidrato ele é a função, tem como principal função dar energia. Não só energia para o seu corpo fazer alguma atividade, como caminhar, respirar, correr e etc. Mas também para que você consiga fazer algumas atividades vitais. O seu corpo precisa disso, de energia para fazer esse tipo de atividade. Então, quando você mastiga, que você começa a fazer o processo de absorção do carboidrato, então ali o teu corpo ele já começa a liberar energia para as funções naturais que teu corpo vai precisar fazer durante todo o processo digestivo, que também precisa de energia. E aí é onde depois a gente comenta sobre a questão da hidratação, que isso deixa o canal do esôfago muito mais hidratado, facilitando o bolo alimentar passar. O movimento peristáltico também vai ser feito com mais tranquilidade. E a mastigação, ela também diminui o tamanho do bolo alimentar para ser passado por esse canal, que é uma espessura pequena, vamos dizer assim. Então, e é longa. E quando você faz essa mastigação de forma ineficiente, o teu corpo acaba sobrecarregando próximo à passagem e depois acaba sobrecarregando o teu estômago. Porque se o bolo alimentar ele não foi inicialmente triturado, o que acontece? Quando chega lá, o ácido
gástrico, que o suco gástrico que teu corpo vai soltar dentro do estômago para começar a fazer o processo de iniciação de absorção de alguns nutrientes, ele começa a ter um pouco mais de tempo para fazer todo esse processo de quebra do alimento para virar alguns nutrientes de uma forma mais básica para ser absorvido. Então, esse ácido, ele, como a gente diz, ele é ácido. Então, a parede do estômago, ele está adaptado para fazer segurar esse ácido por um período, mas quando você prolonga ele durante muito tempo, prolonga hoje com um bolo alimentar muito maior, amanhã prolonga de novo, e isso vai virando uma rotina, essa consequência se torna pior para o seu corpo. Tem uma hora que a parede não aguenta mais. Aí foi igual como eu brinquei com eles. Tem uma hora que ele fala: Não, minha gente, aqui eu só consigo apanhar até aqui, depois daqui já começa a ser exagero. E aí que vem a questão do refluxo. O que é o refluxo? É como se o canal, o esfíncter, que fecha a passagem para o alimento não retornar para o esôfago, ele não tem mais aquela mesma força de segurar a pressão desse conteúdo gástrico. Então, teu corpo, por conta de hábitos alimentares ruins, comidas muito gordurosas, apimentadas, alto teor de bebida alcoólica, que são tipos de hábitos alimentares que vão interferindo na intensidade e a duração do suco gástrico presente no estômago, isso vai fazendo com que a pressão que o alimento bate e volta ela acaba sendo muito maior do que a força do próprio esfíncter consegue segurar para que ele não retorne. Então, o que acontece? O refluxo gástrico, ele é uma condição na qual o conteúdo gástrico que está presente no estômago, como eu estava falando, ele provoca alguns sintomas desconfortáveis, que ele ocorre devido a essa diminuição na pressão do esfíncter esofágico inferior, que é uma estrutura responsável que impede o retorno desse conteúdo. Então, foi isso que eu comentei com ele, sobre hábitos alimentares trazerem consequências fisiológicas e, por isso, começa a ser uma consequência, o início de uma consequência bem mais grave. E aí, depois, falamos de alguns fatores de risco, mas um dos principais fatores de risco se torna hábitos alimentares. Porque se você tem um hábito alimentar ruim, consome muita comida gordurosa, não tem hábito de comer frutas, verduras, se hidratar corretamente, uso de bebidas alcoólicas, isso vai começando a trazer fatores de risco que vão influenciar nisso. Por exemplo, obesidade, hábitos alimentares inadequados que aumentam a pressão intraabdominal, ingestão excessiva de alimentos gordurosos, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, estresse rotineiro consequente, né? Então, são fatores de risco que muitas vezes são modificados e são inicialmente alternados por conta de hábitos alimentares ruins. E aí os sintomas, sinais de queimação, náuseas, eructação, saciedade precoce, dor epigástrica, dor torácica, tosse crônica, rouquidão, dor de garganta. Então, e além de sintomas respiratórios. Então, basicamente é o seguinte, você danifica o seu estômago porque não mastiga direito, não tem hábitos alimentares corretos, e isso vai fazendo que volta o processo todo novamente. A dor no tórax, tosse, rouquidão e dor de garganta, ela é consequência pelo retorno gástrico desse ácido que apenas a parede do estômago está adaptado para fazer segurar e digerir o alimento, ou seja, esse ácido não danifica tanto a parede do estômago, na outra parte do corpo, subindo do esôfago para cima, ele não tem essa adaptação. Então, o que é que eu começo a fazer? Inflamação, feridas, e isso vai causando essas consequências. Então, por isso que no final a gente trabalha com essa fisiopatologia geral da parte do trato digestivo em alto, que é fatores de risco levam à redução da pressão esofágica. Depois, isso vira um conteúdo gástrico fluido para do esôfago, ou seja, o ácido volta para o esôfago, causando irritação na mucosa, depois exposição excessiva e até lesões, que se torna outro fator de risco que vai danificando outros órgãos dentro do seu corpo. Então, essa é um pouco do que a gente fala sobre a dietoterapia dentro dos fatores de risco do trato digestivo alto. Mas e aí, Paulo, como é que a gente corrige isso?
hábitos alimentares melhores, se alimentando de alimentos muito mais equilibrados, não tão gordurosos, não tão pesados. É ideal que se reduza, alimentos muito quentes, apimentados, porque seu estômago já está um pouco sensível, então é sempre bom evitar esse tipo de problema. De fazer o quê? Não se deitar após consumir, porque imagina o seguinte, nosso corpo ele está nessa posição ereta, então o canal de entrada e o canal de saída está um em cima e o outro embaixo. Quando você se deita, você deixa ele nesse mesmo nível. É como se a quantidade de ar, de fluxo, ele não consegue passar pela barreira e sair do canal inferior. Então ele tem mais chance de retornar. Esse hábito, cultural, às vezes, pode estar prejudicando e fazendo muito mais facilidade com esse retorno gástrico. Eh, Evitar deitar-se após as refeições, como eu disse, ingestão de líquidos durante as refeições, isso acaba atrapalhando também, porque você aumenta a atividade de alimentos presente no estômago. Então dá para ver que quando a gente vai melhorar a gastrite, refluxo e até mesmo a presença da H. pylori é algo simples, mudança de hábitos alimentares e cultura.